Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om. Então, voltando para o Gita, o Krishna, né, falando em nome de Brahman, ele começa a descrever a sua glória através de diversas expressões ou manifestações do cosmos, né? Ele falou sobre diversos símbolos que podem ser usados para que possamos invocar, né, o Senhor, ou viver, né, sem perder a perspectiva de que tudo é o Senhor manifesto através da sua inteligência divina, né? Então, nós vimos aquela lista enorme, né, de glórias e glórias e glórias e glórias. E Ganga representa uma expressão também muito bacana. Nós vimos ontem que o Ganga, né, lembrando algumas dessas mitologias ou histórias purânicas, ele flui das locas celestiais para baixo, né, porque existe uma força gravitacional, né? E, e do mesmo modo, né, a sabedoria, né, ela precisa que ela vem dessas locas superiores, essa sabedoria espiritual, ela é revelada através da loca de Brahmaji, porque é Sattvaguna puro, é conhecimento puro. Então, ela vem sempre de cima para baixo, do mais sutil para o mais denso. Então, a gente precisa compreender que a sabedoria, que no final das contas, né, isso tudo é simbologia para nos permitir ver que este conhecimento ele flui de cima para baixo, chegando até onde? A gente vê dentro da Sampradaya, né, vem de cima para baixo, aí a gente tem que perguntar quem que é o guru original, o Sadhguru. Sadhguru é Ishvara, né? Então, o guru, que é o Sadhguru, ele vai passando naturalmente para os seus discípulos que vão passando adiante. E tudo isso foi mencionado no final da aula de ontem, né? O superior sempre flui para o inferior. O inferior jamais flui para o superior flui para o inferior e transforma o inferior de tal modo que ele transcende para o superior. Este é o movimento natural. Brahma Vidya, o conhecimento de Brahman, flui do guru para o discípulo. É por isso que em Mundaka Upanishad, Paravaram foi chamado de Paravaram. Paravaram foi chamado Paravaram. Isso eu não verifiquei o significado dessas palavras sânscritas aqui. Mas não importa. O Brahman, o Criador, o Brahman, Om, não, Om Brahman, o Criador do Universo e Protetor do Mundo, essa passagem, agora ele vai explicar, de repente, essa passagem, porque ele apresenta este verso do Mundaka, né? O Brahman, o Om Brahman, o Criador do Universo e Protetor do Mundo, foi o primeiro entre os deuses a se manifestar. Para seu filho mais velho, Atava, ele transmitiu o conhecimento de Brahman, que é a base de todos os ramos do conhecimento, tá? Então, em nossa linguagem não purânica, né, sem todos esses simbolismos, né, dessas divindades que não são familiares à nossa cultura, né, Brahman, ele simplesmente se manifesta como puro conhecimento, pura inteligência, através do Sattvaguna de Maya, e ele se torna o primeiro entre os deuses. E ele, para seu filho mais velho, ele transmite o conhecimento de Brahman. Aí ele passa o conhecimento de Brahman a Atharva, e esse Atharva, ele pode ser o que constitui os Vedas, que é a base de todos os ramos do conhecimento espiritual. Eu tenho a clara convicção ou crença de que o conhecimento védico-vedântico é a base de todo o conhecimento, de toda a sabedoria espiritual que
existe em todas as expressões religiosas e espirituais. Tá? A base vem deste bloco, que passa por Ishvara e transmite, né, o conhecimento que vem a constituir a base dos Vedas, a base do conhecimento, da sabedoria espiritual, que se desdobra em diversos outros ramos de conhecimento. E esses ramos, outros ramos de conhecimento, ele, na verdade, agora eu lembrei, ele se refere até mesmo a conhecimentos científicos, partem desse conhecimento original. O conhecimento de Brahman, que Brahma transmitiu Avatar, transmitiu a Avatar, transmitiu a Angi, Angi comunicou a Satyavaha, é uma linhagem que existe na nosso Paraparam, na nossa tradição, né? Na nossa Sampradaya. Nós sabemos que na Sampradaya, esse conhecimento ele é sempre passado de guru a discípulo, guru a discípulo, guru a discípulo, discípulo se torna guru, dependendo do swadharma, né, e do karma de cada um, né? E ele vai passando adiante também. Então, ele fala sobre essa linhagem específica, a linhagem de Brara de Vaja. É da linhagem de passou a Andiras e assim sucessivamente. Então, Paravaran significa esse conhecimento que flui do plano superior para o plano inferior. Então, esta é uma característica comum ao exemplo que foi dado do rio Ganges, que flui de cima para baixo, devido à força da gravidade. O conhecimento também, né? Ele flui de cima para baixo. Aqui ele fala, ele flui do plano superior. Esta é a segunda característica. Eu perdi aqui a primeira característica comum com a analogia do, do, do Ganges. Vamos ver se clica aqui. A terceira característica comum é que o Ganges é um rio perene. Ao contrário dos outros rios da Índia, que secam, né? O Ganges jamais seca. Jamais pode dizer jamais, hein? Porque mesmo no pior verão, o Ganges terá a água derretida dos Himalaias, né? A água gelada derretida, né? Então, ele é perene, ele é permanente, ele jamais tem um fim. É por isso que no verão lá, a água dos Ganges é muito gelada, porque quase toda ela a água derretida, né? O verão chegou, o gelo está derretendo e ele desce rio abaixo e dizem que é um choque enorme entrar naquele rio no verão. Aí o Swami diz, ok, então o Ganges é perene, né? E qual é a prova? E ele diz, não só o Ganges é perene, este conhecimento a respeito da natureza de Brahman também é perene. E essa é uma boa pergunta, qual é a prova? Como é que eu posso fazer essa pergunta e acreditar na resposta? Ele diz: basta você olhar a sua tradição familiar. Ela foi interrompida ou não? Qual será a resposta? Eu estou sentado aqui, solidamente, com o meu corpo, e que outra prova eu preciso? Não. Se eu tivesse o conhecimento para rastrear, né, a minha existência aqui, há milhares ou centenas, né, alguns milhares de anos atrás, eu poderia encontrar a minha Sampradaya ou a minha, como é que se diz? A árvore genealógica, né? O... Então, ele está querendo dizer que é uma sucessão ininterrupta, é uma linhagem. O próprio fato de que, mesmo agora, somos capazes de aprender o ensinamento de Brahman é a prova da natureza perene
desses conhecimentos. Então, ele fez uma analogia, mais uma vez, do Ganges, que existe eternamente, com este conhecimento, que sempre passou de cima para baixo em todos os tempos, em todas as manifestações, em todas as civilizações. Este conhecimento a respeito da natureza de Deus é sempre embutido na criação, porque as suas leis estão presentes, regendo e sustentando esta manifestação. Portanto, mais cedo ou mais tarde, aparece sempre um doido que começa a contemplar sobre a natureza de Deus e obtém esse conhecimento revelado. Então, a terceira característica comum é de que, no caso deste conhecimento, ele também é perene. A quarta característica comum é que, se você mergulhar no rio Ganga, você sentirá muito fresco e se sentirá rejuvenescido. Você pode estar muito cansado subindo, né? Tentando chegar lá na fonte do Gangotri, né? Mas se você estiver muito cansado, você entra no rio e você leva aquele choque de temperatura e você se sente extremamente rejuvenescido. Então, ele está dizendo que é uma corrente que desce do Himalaias abaixo e rejuvenesce os seres vivos, né? Energeticamente, mentalmente. Do mesmo modo, este conhecimento espiritual revelado, que desce montanha abaixo, ou desce das locas superiores para as inferiores, que desce do guru para o discípulo, é como uma água rejuvenescedora, né? Quando você mergulha realmente nesses ensinamentos do Vedanta, você se transforma, você se refresca, você se rejuvenesce. Eu acho que todos nós sabemos disso, né? O quanto rejuvenescedor é expor, né, as nossas mentes aos ensinamentos do Vedanta. Uma outra característica comum é que os Gandhis, ele purifica o corpo físico, né? E o campo energético também, digamos assim, e os ensinamentos purifica o corpo-mente como nada mais é capaz de fazê-lo. Os ensinamentos do Vedanta é como um rio que desce das locas superiores para purificar e refinar o complexo corpo-mente-sentido. Que ele fala qual é o próximo analogia, né? Ele diz assim, quando você entra no Gange, a força da corrente é tão imensa, né? Tão poderosa que é perigoso. O risco é muito perigoso. As pessoas vão segurando em pé, em cordas, em correntes de ferro, porque ele tem buracos, ele tem redemoinhos, né? Etc. Você, para entrar no Ganges, você tem que entrar de modo muito cuidadoso, muito seguro, né? Então, locais construídos especialmente para este mergulho nas águas purificadoras do Ganges. Da mesma forma, este ensinamento sobre Brahman, o Brahma Vidya Nana, também você não pode simplesmente dizer assim, não, eu posso ir a algum lugar e estudar Brahman. Não, é um perigo muito grande. Esse alerta aqui, você tem que ir a um guru honesto, competente, familiarizado com os ensinamentos. Este guru irá ensinar Brahma Vidya. Se você estudar sozinho e ler, esta é uma proposição perigosa, porque você não apenas não entenderá, mas também entenderá mal. Portanto, se você quiser dar um mergulho nos ensinamentos a respeito do Brahman, você deve ir ao guru e permanecer no guru até que você realmente tenha convertido o seu conhecimento meramente acadêmico em Aparoksha Jnana. Tá? Muito comum as pessoas param no conhecimento informativo acadêmico e muitas delas se acham yanis, né? Esse é o perigo de abandonar o guru.
Portanto, Krishna diz, entre os rios eu sou Ganges, né? Entre os gurus eu sou o Satguru. Ou Arjuna, eu sou o começo, meio e fim das criações. Eu sou o autoconhecimento entre todos os ramos do conhecimento. Eu sou uma discussão construtiva entre todas as discussões. Então, aqui ele repete um verso que já foi apresentado neste mesmo capítulo, no qual ele diz que eu sou o começo e o fim, meio e fim. Eu sou o autoconhecimento entre todos os ramos do conhecimento. Esta é a passagem mais importante. Entre todos os ramos de conhecimento, eu sou o autoconhecimento. Nós precisamos compreender que Ishvara é a totalidade do manifesto. E conhecimento também é uma manifestação que ocorre no âmbito de Mitya. O Vedanta é uma manifestação dentro do âmbito de Mitya, né? É um corpo de conhecimento, uma metodologia de ensino. Entre todas as metodologias, em todos os campos de conhecimento, a melhor expressão da minha glória é o ensinamento a respeito da natureza de Brahman. Brahmavidya. O autoconhecimento, entre todos os ramos de conhecimento, eu sou esse conhecimento. Entre todas as discussões ou diálogos construtivos, eu sou este diálogo entre o guru e o discípulo. Entre os objetos criados, eu sou sem início, meio e fim. Só me diz, isso é uma repetição, mas aí existem estudiosos, né, comentaristas dos Vedas e do Gita, que diz que essa não é uma repetição é, dosa ou falha, né? Não é uma falácia, não é um erro, não é um equívoco, tá? Ele diz que é uma falha de redundância. Não, não é. Os comentaristas apontam que o começo, meio e fim, ele pode ser apresentado temporalmente e espacialmente. E aqui ele está apresentando o princípio espacial de começo, meio e fim. Como assim? Ele está apresentando o conceito de que esse conhecimento, né, ele existe nas locas superiores e elas descendem essa loca densa que nós chamamos este plano físico material. Não é temporal, mas é Professor, espacial. Alguém falou, é, fui eu. Tá ouvindo? eu ouvi uma gemida lá. Você gemeu ou quis falar Tá. alguma coisa? Não, que você falou, não sei qual é o primeiro, né? Do Ganga, que fala que é esse fluxo desse conhecimento que ele está explicando. Primeiro, ele fala que se origina da cabeça do Senhor. Então, primeiro que é isso que você está falando, é essa revelação, que Sim, depois flui do plano superior para o inferior como segundo, e aí sim, rejuvenescedor e purificador. legal. Obrigado pelo esclarecimento. Betânia, para você e para todos, sempre que vocês quiserem falar, interromper a aula, vocês levantam a mão, tá? Levanta a mãozinha do Sim. computador aqui ou a minha? Assim eu vejo mais ainda. Ah, Mas tá quem bom. tiver com a câmera fechada, levanta a mãozinha digital. Beleza. Então, aqui se refere ao início, meio, fim espacial, tá? Eu sou o Brahma Loka, o reino de Brahman, a loka mais elevada que existe. Eu sou um meio é considerado o quê? Essa loka terrestre na qual nós nos encontramos, o Bhuloka, né? Então, eu sou, né, o início, o reino de Brahman, a loca celestial de Brahmanji. Eu sou o meio e eu sou o fim do poço, né? O fundo do poço, né? Que são essas locas inferiores. Aqui ele não fala nada sobre as locas inferiores, né? Ele fala mais na frente. Então, eu sou o autoconhecimento entre todos os ramos do conhecimento. Vidya significa qualquer disciplina de conhecimento. Eu sou Brahma Vidya, eu sou Atma Vidya. Por quê?
Porque este é o conhecimento superior, não existe conhecimento, né, mais superior do que esse. Existem diversos motivos para tal, né? Qualquer ciência é chamada de vidya, e há tantos ramos de conhecimento na nossa tradição humana. Também há tantos ramos como os quatro Vedas. Existem tantos ramos na ciência, e as ciências modernas são muitas. Você conhece, entre todas elas, Krishna diz: Eu sou o conhecimento espiritual de Brahman, a respeito da natureza de Brahman, a natureza não dual de Brahman. Então, por que este é um conhecimento superior? Superior de tal modo que Krishna diz: Eu sou este conhecimento. Se eu tenho que escolher uma expressão de conhecimento, qualquer coisa que você saiba, elas se tratam, no ramo, né? No campo da ciência, elas tratam do mundo anátema, do mundo mítya. Seja a ciência física, química, biológica, engenharia, magnetismo, eletricidade, qualquer coisa que você saiba se refere ou trata do mundo anátema, essa ordem aparente de configurações de namarupas, que não é real. Todas as coisas sutis e físicas materiais, né, elas se referem a este conhecimento inferior. Atma Vidya é o conhecimento superior, porque é o conhecimento a respeito daquilo que é a única realidade. É por isso que no capítulo 9 o autoconhecimento foi intitulado como Raja Vidya, o rei dos conhecimentos, o superior, o maior, o rei entre todos os conhecimentos ou disciplinas de conhecimento. O autoconhecimento foi intitulado Raja Vidya, o rei dos conhecimentos, o rei entre todos os ramos de conhecimento. O que é tão particular e distinto a respeito do autoconhecimento? O que você acha, Marinéia? O que é tão particular, distinto, específico e que faz de modo que este autoconhecimento, embora seja simples, ele se torna tão raro e difícil? Ô, professor, eu acho que é justamente uma coisa simples para se compreender, mas difícil para se realizar, porque mexe justamente com essa nossa identificação com o corpo, limitação, né, que o corpo nos traz dentro de ficar preso nesse, mesmo na aula de ontem, né, de ficar preso no samsara por causa me fugiu a palavra, das ações, me fugiu a palavra, e do nosso karma, né? A gente acha que é o fazedor, tal. E aí, com o autoconhecimento, a gente vai liberando tudo isso, limpando tudo isso, e isso eu acho que é o mais difícil, a gente se colocar fora Sim. de ser o realizador, como a Betânia falou ontem, né? Como era mesmo, professor? A Esqueci. punha e a Exato, papa. isso. Obrigada, Betânia. Então, a sua colocação é boa, se refere ao obstáculo mais fundamental, né? É que esse conhecimento é um conhecimento a respeito da nossa identidade na consciência como consciência. E a nossa identidade está profundamente estabelecida no corpo como o corpo, né? Então, esse é o primeiro obstáculo. Agora, o obstáculo ainda mais profundo e mais sutil, né? Que faz esse conhecimento, um conhecimento, embora simples, raro, é que nós estamos acostumados a campos de conhecimentos de fenômenos objetivos, né? Se eu quero estudar alguma coisa, eu tenho que estudar objetivamente. Se eu quero conhecer Brahman, se eu quero conhecer a consciência, as pessoas precisam conhecer a consciência, né? Que não é um objeto de conhecimento, porque é a natureza do sujeito,
né? Então, é aquilo que não pode ser objetivado porque ele não tem nenhuma característica, propriedade ou atributo, e a gente quer conhecer esse Brahman. Então, a tendência humana, a nossa tendência, devido a todos os campos de conhecimentos serem conhecimentos objetivos dentro do âmbito da dualidade, conhecedor, objeto de conhecimento, conhecedor e objeto de conhecimento, então, todos os campos de conhecimentos oferecem esta divisão, esta dualidade, né? Conhecedor, objeto de conhecimento, e conhecido. Ah, agora eu conheci isso, agora eu estudei e fiquei conhecedor da química, por exemplo, né? Então, este conhecimento a respeito de Brahman, ele não é um conhecimento objetivo, as escrituras dizem claramente. Não é um conhecimento disponível à percepção e inferência, né? Não pode ser experimentado, ele é livre de características, atributos, qualidades. Então, isso faz, essa é a dificuldade principal quando nós procuramos compreender esse Brahman, sabendo, ouvindo dizer que é a nossa própria natureza, mas ainda assim a gente tende a fazer o nosso Nididhyasana como se esta consciência, existência de natureza limitada, fosse algo outro que eu mesmo, em minha real natureza, né? Então, é um conhecimento diferente, porque ele não trata de fenômenos objetos, né? Fenômeno objeto, mas ele trata da real natureza absoluta do conhecedor, do investigador, né? Que é livre de atributo, é livre de característica, qualidade. Quando as pessoas falam em autoconhecimento, quase que invariavelmente elas estão tentando compreender a mente. Eles sobrepõem a mente na consciência e dizem, não, não, esse é autoconhecimento. A única coisa que tem para conhecer aqui é a natureza da mente, do ponto de vista mais espiritual, ou do ponto de vista da ciência, é aquilo que existe além da estrutura subatômica do átomo, né? Que é partícula, que é energia, que é espaço. Então, não, eu estou fazendo uma investigação na natureza da realidade. Eu estou fazendo um exame, né? Uma exploração de autoconhecimento. Eu quero conhecer o quê? O que é este eu? O que é o ego? Então, no final, eu chego na mente. E aí eu começo a acreditar que eu cheguei lá porque eu penso que a mente seja a consciência, mas a mente não é a consciência, muito embora a sua natureza seja idêntica à consciência e existência de natureza infinita. A mente não é a consciência porque a mente é definida por seus atributos, qualidades, propriedades, né? Cuja natureza da mente é sempre a consciência. Então, como é que eu vou conhecer a consciência? É sempre através da mente. Mas a mente ela precisa desenvolver uma sutilidade, ou sutileza, né, capaz de não sobrepor os atributos de Maya naquilo que você está buscando o conhecimento, como no caso, autoconhecimento. Auto, eu quero conhecer a mim mesmo. O que é esse eu mesmo? Né? O que é esse Atma? Né? O que é esse Atma? Existem muitas razões pelas quais esse conhecimento é definido como o rei dos conhecimentos. Ele só trata daquilo que é a única realidade. Ele não entra nos campos esotéricos, místicos, que são ainda, né, que são ainda samsara espiritual. Ah, não, a realidade é isso, a realidade é essa louca, aquela só, os realms interdimensionais, isso e aquilo. Não, aquilo tudo é anatima, tudo aquilo é mithya. O Atmayana, esse conhecimento da realidade, ele só trata sobre o conhecimento do ser, da consciência, do Atma, de Brahman. Tudo o resto é mithya. Todos os ramos da ciência e todos os ramos do conhecimento esotérico, místico, lidam somente com Anatma. O Atmayana dos Upanishads trata somente a realidade Satya. Por isso ele é conhecido como um conhecimento superior, porque ele trata da realidade. Existem outros conhecimentos
E aqui ele diz que há para vidyas conhecimentos inferiores. Então, existe o conhecimento da verdade e conhecimentos inferiores. No Katha Upanishad, Shankaracharya diz aparavidya. O microfone meu fechou? O que está acontecendo? Professora, é que eu levantei a mão, isso eu não viu. Ah, então tá bom. Você levantou a mão. Quando for assim, Perguntar você uma faz assim. coisa. Se eu não conseguir ver, você começa a pular também. Por isso que ele estava rindo. Diga, querido, Posso perguntar uma coisa? por favor. É uma coisa que sempre eu me pego nisso. Quando eu fico fazendo o Nididhyasana, Ah, para mim fica assim, eu chego sempre no princípio sati, princípio consciência, princípio existência. E isso eu sempre, e aí, mas a dúvida é o seguinte, quando eu estou colocando princípio existência, princípio consciência, eu não estou pondo um atributo, é isso eu não consigo ir mais para frente, porque eu falo, isso também não é sim. um atributo, mas é até onde eu consigo ir, entendeu? É, É. mas eu entendo, mas não tem como classificar isso de A outro gente jeito não para pode mim. falar de Brahman sem dizer alguma coisa a respeito de Brahman. A única coisa que a gente realmente, que os Upanishads dizem, é que é Satchitananda, é consciência, existência, consciência não dual, tá? Ananda vai para não dual. Então, quando a gente usa essas características, né, é importante que a gente saiba que é, isso, isso são a natureza do ser, a natureza da consciência. A minha natureza, Satchitananda, consciência que existe, que é consciente de sua existência. Ela se manifesta através da consciência humana, que se torna uma entidade conhecedora da sua existência autoconsciente. Nós somos autoconscientes da nossa existência, né? Então, a gente tem que compreender que esses aspectos de Brahman, eles se referem àquilo que é a natureza intrínseca de Brahman. É um sem o segundo, porque só existe a consciência, é a única realidade. Tudo o resto são sobreposições devido ao poder de Maya, e ele é a existência, a consciência que concede existência a tudo que existe no universo e consciência refletida a todos os jivas, humanos e não humanos, tá? Então, você tem sempre que pensar em termos de essa é a natureza de Brahman, que, a propósito, é a minha própria natureza. Você tem que sempre fazer o Nididhyasana, né? Colapsando isso, né? Eu estou estudando Brahman, não, eu estou estudando, eu estou contemplando na minha própria natureza. Porque quando a gente contempla na natureza de Brahman, eu estava falando antes, o conhecimento a respeito de Brahman, Brahman não é algo além daquilo que nós somos em nossa real natureza. Então, você tem que simplesmente começar a reivindicar que eu estou contemplando a minha real natureza, que é Satit Ananda. Satit Ananda significa eu sou a existência e a consciência, a única realidade. Eu sou a existência e a consciência, a única realidade, né? E aí você vai invocando os ensinamentos e vai contemplando, vai mergulhando neles para você, né, permanece banhada ali, né, saturada naquilo ali, até que aquilo ali começa a ficar claro, mas claro, de um modo tão simples, Mariné, que você vai dar duas risadas também, tá? E aí, no Katha Upanishad, Shankaracharya diz de modo radical que todo e qualquer conhecimento científico, objetivo, material, é tão bom quanto a ignorância. Primeiro, por quê? Porque se trata daquilo que não é real, não é essencial, não é realmente substancial. Então, por esse motivo, ele, ele pode ser dito tão bom quanto ignorância, tá? Então, um outro motivo que ele pode ser dito como ignorância é porque todos os grandes filósofos de todos os tempos parecem sempre chegarem à conclusão de que quanto mais conhecimentos nós obtemos, mais nós nos damos conta da nossa ignorância. Porque eu vou conhecendo um pouquinho de alguma coisa no âmbito
do conhecimento de Ishvara, que é o conhecimento de toda essa manifestação aparente, desenhar esse desenho, né, inteligente, né, essa estrutura, eu vou tentando compreender fenômenos, né, científicos ou da natureza, e quando eu começo a conhecer alguma coisa, eu vejo assim, meu Deus, mas tem tanto mais para conhecer. Então, isso vai me dando conta de que minha ignorância é muito maior do que eu imaginava. Não somente isso, eu vou conhecendo coisas, aí vai passando o tempo, aqueles conhecimentos provam ser defeituosos, eles requerem revisões, né? E etc., né? Então, todo conhecimento a respeito da ciência, mítia, né? São tudo em mítia, eles vão revelando o quanto ignorante nós somos a respeito de Ishvara. Ishvara é esse conhecimento total. Ele rege esse universo, esse cosmos, através de todo este conhecimento, né? Então, esse é um ponto que nos permite compreender o porquê de dizer que é um conhecimento tão bom quanto a ignorância, né? A segunda razão é que o conhecimento você pode conhecer tanta coisa no mundo do conhecimento explorativo, investigativo da ciência, né? Ou informativo através dos livros, né? Você pode se tornar um acadêmico em diversas áreas da ciência, né? E nenhum desses conhecimentos irá remover o sentimento de incompletude, de limitação, de insatisfação, tá? Que é inerente à mente humana. Então, quanto mais você consome objetos de experiência, quanto mais você consome objetos de conhecimento, né, mais você se dá conta que não é por aí, porque a problemática humana mais fundamental, ela não é resolvida, tá? Não é resolvida. A pessoa pode até se iludir um pouco com o conhecimento informativo acadêmico, até mesmo no campo da espiritualidade, eu estava falando um pouco antes, ela pode se iludir um pouco, mas lá dentro, no fundo, se a pessoa tiver integridade intelectual, né, a pessoa vai saber que não, né, esse conhecimento meramente informativo, acadêmico, não resolveu esse sentimento de limitação, essa sensação, né, que se expressa como limitação física, né? Eu tenho limite que é imposto pelo meu corpo físico, né? Limitação espacial, temporal, eu gostaria de viver para sempre. Eu gostaria de poder estar aqui, mas poder estar em outros locais, né? Quase que simultaneamente. Então, a limitação, sem falar das problemáticas decorrentes dessa identificação equivocada com aquilo que, por natureza, é limitado, que são as complexidades psicológicas, como o sentimento também de inadequação, né? de insuficiência, de inferioridade, né? Toda essa complexidade emocional, psicológica, né? E ela vai se desenvolvendo. Por quê? Porque esse conhecimento meramente informativo dos livros não resolve ninguém. Tá? Eu conheço pessoas que, de vez em quando, falam comigo, eu vejo a pessoa está falando de tudo aquilo que elas pegaram dos livros, mas não tem nenhuma sabedoria, não tem nenhum conhecimento realmente inerente àquilo tudo. Tá? No final, a pessoa permanece limitada, emocionalmente fraca, querendo ser amada pelos outros, validada pelos filhos, pelos amigos, né? Então, a integridade intelectual, ela precisa estar presente para o indivíduo não cair vítima, né, de conhecimentos inferiores que não realmente resolvem a problemática do indivíduo. Então, nós temos sentimentos de limitação emocional, temporal, espacial, física. O próximo nível de limitação é intelectual. Não importa quantos livros eu tenha consumido, eu sei que eu não sei quase nada. E tudo que eu sei não foi convertido, quase tudo que eu sei não foi convertido em sabedoria. Existe uma diferença enorme, que aqui e ali eu tenho apresentado, é a diferença entre, principalmente no que tange conhecimento religioso e espiritual.
Existe conhecimento que é meramente informativo, né? Eu tenho uma pessoa da minha família que de vez em quando eu troco algumas ideias, e a pessoa fala, mas eu já sei disso, eu sei sobre isso, sobre a alma, isso aqui. Mas isso tudo é conhecimento informativo. E por que que aquela pessoa está vivendo em aflição e medo ainda? Porque conhecimento informativo não resolve, né? Eu tenho outro amigo nos Estados Unidos que diz assim, você pensa que eu não sei isso, eu já sei disso. Se você já sabe isso, por que que você está tão aflito a respeito disso ou daquilo, né? Então, o conhecimento informativo é o primeiro passo. E esse conhecimento, ele precisa ser transformado de conhecimento teórico informativo a um conhecimento internalizado, um conhecimento digerido que transforma a vida do indivíduo. Conhecimento científico jamais irá transformar a vida do indivíduo. Você pode ser o gênio da ciência e ter diversos graus, né, de diversos diplomas das melhores universidades do mundo, e você é o cara, você é homenageado, você é celebrado, etc, etc. Nenhum daqueles conhecimentos transforma realmente o indivíduo, é simplesmente conhecimento objetivo, né? Que quando é muito bem embasado, né, permite ao indivíduo uma sabedoria científica também, né? Desde que ele tenha integridade intelectual para aceitar os limites desses conhecimentos, porque a maioria das pessoas que desenvolvem grande conhecimento científico ficam presas naquilo e depois elas estão, né, presas tentando defender aquele conhecimento que já se tornou obsoleto. Você entende, Marcelo? Então, todo e qualquer conhecimento objetivo não irá resolver a problemática inerente à limitação, o senso, a sensação de limitação experimentada por todos os seres humanos. Ele não somente irá remover essa problemática humana, como criará limitações a mais, adicionais, como daqueles cientistas, Newton, Edison, que disseram: Nossa, eu pensei que eu fosse um gênio, eu estava somente brincando na areia da praia com algumas pedrinhas e coxinhas. Na verdade, o conhecimento do oceano é tão vasto e eu nem cheguei a entrar nele, né? A vastidão do conhecimento de Deus, do conhecimento de Ishvara, né, é tão vasto, e os indivíduos desenvolvem identificação com esses conhecimentos fragmentados, defeituosos, limitados, desenvolvem uma sensação de superioridade, ficam presos. Mas aqui e ali algumas pessoas, elas declaram, né? Eu, quando era jovem, eu era orgulhoso e vaidoso, e eu achava que eu era realmente o cara, né? Ou a cara. Agora, né, que eu sou bem mais velho e mais maduro, eu vejo que aquele conhecimento é insignificante. Primeiro, porque não resolveu a minha problemática humana. Segundo, porque se tornou obsoleto. Terceiro, porque eu estou deixando esse mundo muito mais consciente da minha ignorância do que quando eu pensava que eu soubesse quase tudo. E quanto mais eu vou compreendendo, conhecendo, eu vou descobrindo outros campos que estão escuros para mim, que eu, né, vou desenvolvendo a consciência, né, da minha ignorância. Então, por isso, o autoconhecimento é o único conhecimento superior. Aí o Swami nos lembra, Om Purnamadaha Purnamidam Purnamana. Bom, então, essa plenitude sou eu. Este ser pleno sou eu. Eu, da plenitude, eu manifesto a plenitude. Da plenitude, quando o pleno é subtraído, né? Ainda assim permanece a plenitude. Então, você tem a plenitude, você fala, deixa eu tirar uma parte dessa plenitude, subtrair uma parte, ainda assim permanece a plenitude. Só existe eu, né? Só existe a consciência, só existe Brahman. Eu sou Purna, pleno. Este conhecimento é um conhecimento somente possível através do Atmayanam, sob a luz dos ensinamentos dos Upanishads.
Ninguém fala desse conhecimento em outros círculos religiosos e espirituais. Ultimamente, por causa das profecias bíblicas, eu comecei a me interessar por alguns textos proféticos da Bíblia, tá? E então eu começo a ouvir muitas dessas pessoas que apresentam esses conceitos, essas profecias, e aí eu vou ouvindo, né, os ensinamentos bíblicos, né, do cristianismo, e o papel de Jesus e Deus. Mas quando você ouve tudo isso, né, quando eu estou ali ouvindo tudo isso, eu vejo que ninguém é um conhecimento a nível tão superficial, né, em respeito ao conhecimento do Vedanta, dos Upanishads, do Gita. Ninguém chega no conceito do autoconhecimento, não existe isso, só existe. Você tem que ter temor a Deus, você tem que amar a Deus e você tem que seguir os mandamentos de Deus. E como se fosse fácil seguir os mandamentos de Deus, as pessoas ficam ali se sentindo, ah, por que eu não consigo seguir os mandamentos de Deus? Ah, você tem que seguir, papapá, papapá, papapá. Mas é tudo, a mim, ninguém, quase ninguém, não é por isso que eu tenho um valor, né? Um valor e uma apreciação pelos os ensinamentos revelados nos Vedas que abrange o Vedanta, né? Porque não existe nada realmente que aborde, né, a profundidade da problemática humana e não observar o Dharma a nível de Karma, Dharma e Yoga, né? E muito menos a nível upanishádico, que é o que é realmente real e o que é uma mera aparência, né? E como eu posso resolver essa problemática através do Atmayana. Então, é tão infinitamente superior esse conhecimento e é tão raro. As outras expressões religiosas por aí não abordam esse. O budismo aborda, mas aborda rejeitando Deus, Ishvara, o Criador, né? Este é o conhecimento raro também. A maioria das pessoas nem chegam perto do Vedanta. Eles não chegam perto de um guru. Vyasacharya disse no segundo capítulo do Gita que muitas pessoas não chegam nem perto do professor e das escrituras dos Upanishads, que abordam o Atmayana. E aquelas que chegam, né, elas não compreendem devidamente. Ou elas pensam que elas compreenderam e elas pensam que só existe este nível de benefício, que é a compreensão intelectual. Tá? E as pessoas, não, é isso mesmo, é por aí mesmo. Aí ela baixa o nível do Vedanta, não, é isso aí mesmo. Aí faz aquele joguinho, né? E se sentem. Muitas pessoas não entendem e não realmente colhem os frutos do Atmayana. Portanto, o número de pessoas que sabem disso é muito limitado. Portanto, este é o conhecimento mais raro. Krishna diz: eu sou o conhecimento a respeito de Brahman, o conhecimento, a sabedoria espiritual entre todas as sabedorias. Eu sou a discussão construtiva entre todos os diálogos e construções. Não existe um diálogo mais superior do que o diálogo entre o guru e o discípulo, né? É o único diálogo no qual o ego não está envolvido. Quase todos os outros diálogos eles se tornam discussões. O ego surge e o ego começa a querer simplesmente vencer uma disputa intelectual. Então, a discussão, este diálogo entre o guru e o discípulo é uma discussão puramente destinada a revelar a verdade. Na nossa tradição, falamos sobre vários tipos de discussões. O Swami aqui, como no Vedanta e nos Vedas, né, as coisas vão a fundo de tudo, né? Então, falam de discussões meramente argumentativas, falam sobre discussões que são simplesmente objeções falaciosas para enganar o outro. Eles falam de você dar respostas autocontraditórias para confundir o outro. Eles falam de disputa enganosa, pervertendo o sentido das palavras. Existe uma infinidade de discussões. Isso me lembra o meu primeiro guru, que eu não posso citar o nome, que ele
com muita vaidade, ele dizia que quando ele era jovem na Índia, né, uma das diversões ou dos entretenimentos era ir para a praça para fazer debates intelectuais, né, religiosos, ou espirituais, ou filosóficos, né? E ele era ele tinha o dom da palavra e ele gostava de fazer esses debates. E ele era fera em fazer os debates. E ele dizia, com muito orgulho, ele dizia assim, olha, eu era capaz de ir lá e debater. Tinha um tema e eu ia debater a favor daquele princípio, daquela filosofia. Aí eu vencia. Na semana que vem eu ia lá, eu ia debater contra e eu vencia de novo. Então, o propósito não é estabelecer a verdade, o propósito é vencer um debate. Isso é o que mais ocorre no âmbito das comunicações ou diálogos humanos, né? Então, tudo isso para exaltar o diálogo que ocorre dentro do âmbito da Sampradaya, da nossa Sampradaya, entre o discípulo e o guru. É o diálogo entre guru e discípulo, ambos têm um único propósito, é chegar à real natureza da verdade. Todas as outras discussões, chegar à verdade não é o objetivo. O objetivo é o quê? Vencer um argumento. Por isso que eu cansei de haver comunicação ou diálogo ou relações com pessoas, porque no final entra sempre no âmbito de discussão, a minha ideia, as minhas opiniões, a minha visão, a sua visão, e no final, né, a gente não chega a quase nada, porque cada um está preso nos seus pontos de vista, né? Então, existe somente um diálogo que eu aprecio, é o diálogo no qual o guru é simplesmente um link na tradição. Por exemplo, tem pessoas que às vezes me escrevem querendo entrar numa... Eu perdi um amigo na Europa, o único amigo que ficou, que sobrou da minha associação com Shine World, James, né? Eu perdi porque ele tinha esse hábito, ele gostava de argumentações filosóficas áridas, entendeu? Somente com o propósito de discutir, discutir, discutir e discutir, e objetivar, obstaculizar ou contradizer o outro. Eu acabei perdendo porque eu falei, eu não posso fazer, eu não consigo mais fazer. Se você quiser falar de Vedanta, não fale comigo, porque o seu autoconhecimento precisa de ser melhorado e você não aceita de mim porque você se acha um Yanni. Então, vamos falar de outras coisas, mas não disso, né? Aí ele se ofendeu, porque ele queria debate, 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 debate no Facebook, aqui e ali, ele vive de fazer essas coisas, né? Então, o objetivo, faltava aquela integridade intelectual para dizer, sim, o objetivo aqui não é vencer um debate, que é tão fácil vencer um debate. Você pega uma coisa que uma pessoa diz, fora do contexto, aí utiliza alguma coisa que você ouviu de Dayananda ou de Paramartananda, aí apresenta um contra-argumento, aí aquilo ali é uma coisa tão chata. E essa pessoa escrevia páginas e páginas e páginas de argumentos que não serve nenhum objetivo positivo realmente. É simplesmente disputa, discussões. É por isso que a maioria das discussões elas produzem pouco conhecimento, né, e produzem tanto calor, né, porque o ego ele vem à tona. Aí a discussão, ou o debate, ou o diálogo começa a ficar mais quente, né? Você vê isso principalmente no relacionamento entre marido e mulher ou parceiros, né, que vivem juntos mais ou menos, ou realmente. Quando a outra pessoa está falando, raramente a gente gosta de ouvir, a gente já está planejando como fazer o contra-ataque, né? Então ninguém ouve realmente o outro. Eu costumo de dizer que a única chance de eu ter de comunicar com a Silvia é durante as aulas, porque é o único momento que parece que talvez ela me ouça. Porque quando eu a encontro, não tem modo, né? Ela não me ouve, eu procuro também não ouvi-la, né?
Então, quando eu tenho esse espaço no qual eu estou exercendo um papel de professor, aí talvez ela me ouça. Ninguém quer aceitar que a minha compreensão era deficiente, a minha compreensão precisava ser melhorada, né? Todo mundo está numa disputa egóica. Ninguém quer aceitar a sua ignorância. É por isso que dizem que muitas vezes que argumentos e discussões produzem muito calor e pouca luz. Então, é um provérbio bacana. Tudo isso por causa da identidade com a mente, com o meu intelecto, com os meus conceitos, as minhas noções. A gente fica preso em tudo isso, né? A grande vantagem de ser um expositor do Vedanta é se as pessoas ficam bravas, eu digo assim, olha, não tem nada a ver com isso. Isso aí eu sou simplesmente um expositor dos ensinamentos. Isso aqui são os ensinamentos não distorcidos, tá? Se você tiver um problema, você tem um problema com Ishvara, que Ishvara revelou esses ensinamentos. Então, me livra de qualquer conflito com quem quer que seja. Eu já cheguei, né, em diversos relacionamentos com as pessoas e diz, olha, eu só tenho, o único modo que eu posso realmente, né, abordar um relacionamento é como, né, um expositor desses ensinamentos. Se te interessa, interessa. Fora disso, eu tenho pouco interesse, né, em me relacionar com as pessoas. As pessoas não são capazes, nós não somos capazes de deixar o ego. Por isso que quando nós chegamos no diálogo vedântico, ao discípulo é pedido que ele faça namaskara de reverência ao guru e ouça, 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 ouça dentro de suas possibilidades. É uma declaração namaskara de que, ó professor, eu estou pronto para ouvir sem o filtro do meu ego, sem o filtro de dizer assim, não, não, isso eu aceito, isso eu não aceito, interrompendo, né, a exposição, ou isso, não, eu simplesmente faço o namaskara dizendo, eu estou disposto a deixar de lado o meu ego e ouvir sem filtros. Por isso que é tão raro encontrar pessoas no Vedanta Brasil, aqui comigo, pelo menos, né? Você rejeita os ensinamentos, você não concorda com aquilo que é fora da sua caixinha. Você é capaz de entender, ouça novamente, sempre que eu te contradigo, você me rejeita, sempre que você. Então, ele fala da natureza humana, as pessoas estão sempre ali tentando massagear o ego um do outro, né? Sendo político, diplomático, né? Eu não vou te contradizer, por quê? Porque eu quero que você goste de mim, eu quero que você me valide, né? Eu quero que você me aceite. Então, eu vou estar ali fazendo um joguinho, né? De tal modo que, né, todos os egos estejam satisfeitos. Isso é uma falta de honestidade intelectual. Portanto, numa discussão, eu preciso, num diálogo, principalmente no diálogo entre guru e discípulo, eu devo estar pronto para aceitar abertamente, né, e reconhecer a falácia da minha compreensão. Mas isso é muito difícil, principalmente nos diálogos entre pessoas, né, a respeito das situações no mundo, né? É quase como se a pessoa está esperando a pessoa dar uma pausa. Se ela deu uma pausinha de 5 segundos, aí o outro começa a contra-atacar. Você não pode nem respirar. Você tem que estar lá. Se deu uma paradinha, o outro vem e pum. Né, Betânia? Professor, ai, não levantei a mão. Diga. É interessante também, né, que isso que você falou agora, também esse diálogo entre professor e aluno,
ele também só é possível quando você está com a mente purificada, com mais sátiva, porque senão, isso que você falou agora, né, Rajas está tão presente que eu não consigo ouvir o meu professor e eu acabo o tempo todo estando, né, com a mente rajásica, pensando sobre aquilo que ele está falando, contrapondo tudo que tem na minha mente, e de repente não estou também prestando atenção no diálogo, né? Não tem essa pausa que você falou, porque senão a importância da purificação, porque senão não há diálogo Sim, é. também. O Vedanta, ele não é fácil, né, de ser realmente abraçado, aceito, né, porque ele é desafiador tudo, né? Ele vai desconstruir todo o nosso programa, né, os nossos conceitos, né, equivocados, confusos, abstratos, né, misturados com alguns fragmentos de verdade. Então, sempre que a gente se encontra nesta situação, o ego resiste, né? O tanto quanto mais purificado nós sejamos, que significa o quanto mais nós tenhamos compreendido, assimilado esses ensinamentos, aí o filtro se torna menos e menos presente. E você vai tirando o chapéu, não para o professor, mas para esses ensinamentos revelados, né? Dizendo assim, realmente, realmente, realmente. Eu estive em contato com pessoas que chegaram perto do Vedanta no Brasil e saíram, e alguns que saem depois dando tiro para o alto, né, criticando isso e aquilo, não aceito isso, não aceito aquilo, muito embora por um período de tempo tenham permanecido silenciosos, sem objeção. Mas quando sai dando tiro, começa a dizer isso eu não aceito, bababá, bababá. Então, esse é o processo, né? A gente precisa de crescer para compreender realmente e ser transformado por todo este conhecimento. Senão a gente fica sempre fazendo uma seleção do que eu quero, o que eu aceito, o que eu gostei, o que eu não gostei, e a gente não muda realmente, a gente não se transforma realmente, porque eu estou simplesmente rejeitando aquilo que me desafia. Ok, o verso 33, eu sou a letra A entre todas as letras. Aqui a gente entra no âmbito da fonética, no qual o Swami explica: eu sou o dispensador voltado para todas as direções. Eu sou o Dvandava entre compostos. Então, eu acho que ele entrou no âmbito da literatura sânscrita. Então, ele nos lembra aqui que em todas as línguas, isso é interessante, em todas as línguas, todos os idiomas, né, você tem um alfabeto que começa com a letra A, que ele diz, entre todas as letras, eu sou a letra A. A letra A é a origem de todas as outras letras, porque como a gente pode ver, quando a gente abre a boca, a gente fala A gente não precisa de fazer esforço nenhum. A, né? A letra mais fundamental é a letra A, é o som mais fundamental, o som humano mais fundamental. Quando você abre a boca e deixa passar o vento, o som é A. Isso em todas as línguas, inclusive no chinês, russo, japonês, etc, etc. Então, aqui ele faz uma referência do A, né? É a letra que se transforma em todas as letras. Então, ela é parecida com o chapati mavu, que eu não estou lembrado que chapati seja esse. Você conhece a massa de farinha de trigo que pode ser... ok, porque o chapati tem pessoas que fazem grande, pequeno, redondo, quadrado, né? Ele é muito flexível. A letra A, ela se transforma em qualquer outra letra. Da mesma forma, este som básico
ele é o que origina os outros sons, né? Então é sempre assim, eu sou a origem, eu sou o meio e eu sou o fim. Entre todas as letras, eu sou a letra que origina, né, todas as outras letras. Então é sempre o mesmo conceito. Da mesma forma, A é Karana Ashra, é a letra original, é a letra causal, né? Todas as outras letras são efeitos dessa causa, são derivadas desta causa. Causa material que sofre modificação, todas as letras alfabéticas são originadas do A. O próprio Veda diz isso, e assim nós concluímos este arquivo, e nós temos aí 5 minutinhos, se vocês quiserem apresentar outros pontos, compartilhar outras coisas. Isso que a Betânia dizia, né? É uma coisa que realmente ocorre, né? A gente para de brigar com o Vedanta quando a gente já está num estágio bem mais avançado, no estágio no qual a gente abandonou o orgulho e a vaidade de julgar que não, a minha compreensão talvez seja superior, né? Aí no início o indivíduo ele diz assim, não, eu aceito o Vedanta, mas eu não aceito essa ou aquela exposição do professor. O professor talvez não esteja equivocado a respeito do desdobramento desta passagem, né? Então isso é muito comum. Aceitar o conhecimento significa admitir nossas ignorâncias, e o ego humano, ele detesta admitir a sua ignorância. Mas quanto mais a gente cresce, mais a gente ouve essas exposições dos Vedas e do Vedanta, sem aquela atitude crítica, sem aquela atitude de filtrar, de julgar, de comparar e rejeitar, que é tão comum, né? Se nós não tivéssemos esses problemas de admitir e aceitar nossas ignorâncias e deixar realmente os sapatos na porta do satsang, né? Quando eu entrar aqui para o satsang, deixa o ego na porta. Se a gente tivesse a capacidade de deixar o ego na porta, todos nós do Vedanta Brasil já teríamos assimilado clara e profundamente esses ensinamentos transformadores. Mas é isso não, isso ok, isso mais ou menos, isso. Tudo isso é parte do processo. Por isso que o trabalho do professor de Vedanta, ele precisa ser um trabalho sem nenhuma expectativa. Nenhuma expectativa. É um plantar sementinhas, sabendo da dificuldade do, dessas sementinhas realmente brotarem como Atmayana. Ok? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia
a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.